Era o tempo em que Jesus estava com aquela multidão, né? Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E ele sedento de Jesus, sedento daquele que curava, pregava, falava, né? Eles estavam sempre em volta de Jesus, sempre atrás dele, né? Então, aqui no comecinho está dizendo, os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Por quê? Porque um pouquinho antes dessa palavra, eles tinham, né, sepultado o corpo de João Batista, que tinha sido morto. Então, eles vieram e contaram para Jesus, né? E logo que Jesus recebeu aquela multidão de gente, era muita gente, muitas pessoas. Então, ele falava para aquelas pessoas, né, do reino de Deus, do reino do seu Pai, do reino, né, do reino de Deus, a chegada ao céu, né, o céu no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam ansiosas, né, e Jesus as curava de alguma maneira, né? Tanto Jesus alimentava a fome delas, como Jesus as curava, né? Tirava toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, toda aquela coisa ruim que eles sentiam daquele povo que maltratava eles, né? Aquele lugar era um lugar muito sofrido, umas pessoas muito sofridas, porque era deserto, né? Lá, daquele lado de Israel, ainda até hoje é deserto, né? E eles eram muito sofridos, então eles acorriam a Jesus, né? E eles perguntavam, né? Achavam que Jesus era um dos profetas que veio, né? E eles estavam acostumados, né, a ver curas, ver milagres de Jesus, porque lendo as passagens atrás, né? Jesus curou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou a filha, né? O filho da viúva de Naim, né? Jesus ressuscitou ele, né? E Jesus fez muitas curas e milagres, muitas graças, muitas bênçãos. Então, eles estavam acostumados a ir atrás de Jesus naquele período de tempo, né? E já estava declinando o dia, já estava escuro, escurecendo. Os apóstolos ficaram preocupados, mesmo tendo Jesus ali, né? Eles falaram, mestre, Senhor, o que vamos fazer? Tem tanta gente aqui. Tem muita gente que vamos fazer com essas pessoas, longe de suas casas, né? Longe de suas aldeias, de suas vilas. O que vamos fazer com essas pessoas? E Jesus aguardou um pouquinho, né? Para ver até onde eles iam com aquela confiança, né? Eles estavam acostumados a ver milagres. Então, o mestre falou, Jesus falou, né? Dai-lhe vós mesmo de comer. Dai-lhe vós mesmo de comer, falou para os apóstolos. E eles falaram, mas a gente não tem o que dar para essa multidão de gente, né? A gente não tem. Só se a gente pegar dinheiro e comprar, mas como que vai alimentar toda essa multidão? Né? E Jesus falou, o que tendes aí? E eles apresentaram, né? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, pegando, olhando, deu glórias a Deus, deu graças a Deus, né? Bendiz ao Senhor e multiplicou. E comeram toda aquela multidão, né? Toda aquela multidão, 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças, formando grupo de 50, deve ter dado uns 1.000, 10.000, por aí. Não, 10.000 não, acho que deu de grupo de 50, 5.000 homens deu 1.000, uns 1.000 grupinhos de 50, né? E Jesus mandou que assentassem e Jesus os alimentou. Quando eu vi essa palavra, que eu li a palavra na dia 25, né? Antes do Corpus Christi, que essa foi a palavra de Corpus Christi, do dia do Corpus Christi foi lida essa palavra. Eu imaginei lá no ENF, eu fui no ENF o ano passado, não esse ano, o ano passado, e imaginei aquele lugar lá na Aparecida, 10.000 pessoas. Lá cabe 10.000 pessoas.
Eu imaginei 10.000 pessoas, né? Todas elas buscando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, né? Com o mesmo objetivo, né? Querendo aprender, querendo saber de Jesus, né? Aquelas 10.000 pessoas lá no encontro, ano passado, né? Esse ano também, né? Então, eu fico imaginando Jesus pregando, aquelas pessoas ansiosas pela palavra, né? O coração ardendo, né? O coração tremendo, as pernas tremendo, esperando uma graça, né? E quando a gente vem aqui no grupo, é a mesma coisa. Quando a gente vai na missa, é a mesma coisa. Quando a gente vai no encontro, é a mesma coisa. Né? É Jesus estando lá, é Jesus falando a cada um de nós, é Jesus querendo nos curar, né? É Jesus querendo derramar a sua graça, derramar as suas bênçãos, fazer o milagre em nossas vidas. É necessário que acreditemos nesse Jesus Salvador, nesse Jesus, né, que cura, que salva, que quer levantar a gente, que quer tirar a gente do abismo que a gente se encontra. Né? Às vezes a gente está depressivo, triste, adoentado, desanimado. Né? E é isso que Jesus quer falar para cada um de nós. É isso que Jesus quer tirar a gente dessa mesmice que a gente vive, desse desânimo. É isso que Jesus quer para cada um de nós. E nós não devemos desanimar. Tem lá 10.000 pessoas, não importa. Temos que ser uma dessas 10.000 pessoas a procurar, sabe? A procurar, a ir atrás de Jesus, a pedir, a ser insistente. A gente é muito assim, fraco na nossa insistência. Eu estou pedindo, por exemplo, a gente pede o trabalho. Às vezes uma pessoa desempregada está pedindo trabalho. Ela pede, ela vê que o trabalho não veio. Não que Jesus não deu o trabalho. Ela vê que o trabalho não veio de alguma forma, ela desanima de pedir. Ela desiste. Ela larga o cabo da nau. Não. A gente não pode largar das mãos de Jesus, não. Não pode largar essa corda que Jesus está segurando do outro lado, não. Nós temos que ser persistente, né? Nós temos que ser uma dessas 10.000 pessoas, dessas 5.000 homens, dessas mulheres, daquelas crianças, adolescentes que estavam lá. A gente tem que ser um deles. Tem que pedir, tem que insistir, tem que correr atrás. A multidão corria atrás de Jesus, né? Eles corriam atrás de Jesus. Eles não sabiam a graça que eles iam receber, mas eles iam atrás. E muitas vezes a gente desiste, né? Às vezes, está escrito na Bíblia, às vezes a gente não recebe a graça porque pede mal ou não sabe pedir. Mas também nós temos que ser persistentes, temos que ter fé, temos que ter coragem. Às vezes a gente desiste muito fácil. Eu mesma, quantas vezes não desisti fácil? Olha, tem uma história no livro de Reis, a história de Naamã. Ele era um soldado, ele era um dos general, ele já tinha ganhado diversas guerras para o rei da Síria. Mas ele tinha uma doença. Ele tinha uma doença e essa doença ele não conseguia sarar dessa doença de jeito nenhum. De espécie alguma, já tinha feito de tudo. E ele era sabido, inteligente, traçava as linhas de guerra e ia e lutava e ganhava. Ele era um general forte. E a esposa dele tinha uma empregada, uma serva, e ela falou assim para a patroa: se o meu amo for até o profeta da Samaria, que era no outro reino, né? Se ele procurasse o profeta, talvez ele sarasse. E a esposa falou para o marido, que era Naamã, falou para ele. E ele chegou até o rei da Síria e pediu ordem, pediu permissão, né? E o rei prontamente mandou uma carta escrito o que estava pedindo, e mandou algumas joias, bens,
para o outro rei, né? O rei da Síria mandou para o rei de Israel. E o rei de Israel falou: mas o que eu vou fazer? Eu não sei curar, eu não sou Deus, eu não posso sarar esse homem. Eu não posso. Mas lá em Israel, que é na Samaria, tinha o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ficou sabendo. E ele foi até o rei de Israel e falou: manda Naamã vir até mim. Manda que ele venha até mim. E ele veio. E antes dele chegar, ele ficou pensando: será que eu vou ser mesmo curado? Ficou na dúvida. Mas ele chegando lá na porta de Naamã, na porta do profeta Eliseu, o profeta Eliseu mandou outras pessoas falarem para ele e se banhar 7 vezes no rio. E ele desacreditou. Ele falou assim, ó, mandou dizer para ele: você se banha 7 vezes no rio, você vai ser sarado. E ele desacreditou. Ele duvidou. Ele falou assim: mas será que os rios lá da Síria, será que as águas de lá não são melhores que as águas de Israel? Ele não queria ir de jeito nenhum. Aí, os servos dele, soldados que ele dirigia, falou para ele: mas que custa o senhor ir lá? Que custa o senhor ir se banhar? Você já veio de lá até aqui, essa distância. E ele foi, ele se banhou e ele foi curado. Ele saiu daquela água sem lepra nenhuma, sem doença nenhuma. Então, muitas vezes, a gente desiste no meio do caminho, a gente desacredita da cura. Né? Às vezes você está ali pedindo aquela cura. Ah, mas será que eu estou sendo curado? Será? Será que eu estou sendo libertado? Será que eu não vou sentir mais isso amanhã? Será que eu não vou sentir mais essa dor? Será que essa angústia que está aqui dentro do meu peito vai sair mesmo? Às vezes a gente desacredita. E não pode ser assim. Temos que ser fortes e firmes na fé. A minha mãe, que Deus a tenha, coitada, né, na sua glória, ela sempre foi muito forte na fé. Nossa, tudo ela recorria a Deus. Tudo, tudo, tudo. E nós aprendemos isso com ela. Tudo a gente recorre também. Só que muitas vezes eu reconheço fraca na fé, né? E aí que tem Eucaristia, oração, a palavra, a lex divina, né? Todo dia. E a gente vai se fortalecendo na fé. Vai se fortalecendo, e a gente acaba vendo que, de repente, sumiu aquela dor, de repente sumiu aquele problema, de repente um parente arrumou um emprego, né? E a gente ainda duvida. Não, é a graça de Deus acontecendo, é o milagre acontecendo. Nós somos uma dessas 5.000 pessoas que estavam lá atrás de Jesus. Nós temos que acreditar, né? Que nós vamos ser curados, que nós vamos ser restaurados. Né? Jesus veio, né, para levantar a gente. Então, nós possamos ser levantados e libertos mesmo. Né? A gente tem que acreditar, tem que ter convicção daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pede. Porque a mesma boca que amaldiçoa é a mesma boca que abençoa. Então a gente tem que ter cuidado, tanto no pedir, como no desejar, e o como desejar, e o como pedir. E, por último, esperar. Esperar em Jesus. Que Ele é aquele que tudo pode, Ele é aquele que tudo faz. Né? E é Ele que vai operar e fazer o milagre em nossas vidas. É Ele. Às vezes a gente pega né? E daí? É só isso? Não. A luta continua. A luta continua. Temos que ser profetas. Temos que dar exemplo. Temos que ver, né, lá na frente. Para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa família, para os nossos amigos. A bênção não é só para nós. A bênção é para todos.
A bênção é para aquele que é merecedor e para aquele que não é merecedor. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que enxerga a misericórdia. É um Deus que vê o pecador, não vê o pecado. Ele vê a necessidade. Ele vê a miséria humana, ele vê a pequenez da pessoa, sabe? Ele fala, são meus filhos. Eu vou olhar por eles. Então, toda vez que a gente pedir, a gente tem que ser crente da vitória. Eu vou vencer, eu vou conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou conseguir. Ou então, em nome de Jesus, eu já venci essa batalha. Em nome de Jesus, eu já consegui. Esse intento, esse invento, essa coisa que eu estou precisando, essa necessidade, em nome de Jesus, eu já consegui. Porque toda vez que a gente fala, eu já consegui, né? É meio caminho andado, é a fé indo na frente. É o acreditar que realmente Deus vai operar naquele momento. Aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa. E não é só nós. É todos, porque todos precisam de uma graça, todos precisam de uma bênção. Todos. Uma necessidade sempre tem. Nem aquele que tem tudo, que a gente acha que tem tudo, tem o tudo de verdade. Nem aquela pessoa que você acha que ela é perfeita, que ela acha que ela tem tudo, que você acha que ela é feliz, né? Não. Aquilo que a gente tem ainda tem alguma coisa para melhorar. Aquilo que a gente é ainda tem alguma coisa para aperfeiçoar. E nós só vamos ser perfeitos quando chegarmos até a Deus. E Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Então, fica para a gente, né, a necessidade de ter Jesus sempre junto com a gente. Sempre ali, ó. Não desviar do caminho dele. O caminho dele é um só. Aquele que nos leva ao Pai. Ele já diz que ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Se ele é o caminho, não temos por que nos desviar para ruelas, para atalhos, né? Se ele é verdade, não tem como a gente falar o contrário, né, da verdade. Se ele é a vida, a gente tem que segui-lo. Porque o contrário da vida é a morte. E a morte é o pecado. A morte é o pecado. Sempre que pecamos, estamos mortos em Jesus. Né? E sempre que estamos com Jesus, sempre que nós estamos fora do pecado, nós estamos, né, com Ele, com a ressurreição, com Ele ressuscitado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sou imperfeita. Aí eu estou tentando melhorar aqui e ali, aqui e ali. Jesus aparando minhas arestas, Deus aparando minhas arestas, Nossa Senhora podando aqui, podando ali, cortando aqui, cortando ali. Olha, e não é fácil. Não é fácil, gente. Olha que eu tento. Eu tento de todas as maneiras e não é fácil para mim. Sabe? Parece uma coisa me cutuca, uma coisa me chama, uma coisa, ó, na minha ideia, a gente tenta o caminho da perfeição. Né? Tenta seguir Jesus. Né? Então vamos fechar os nossos olhos 2 minutos. E só pensar. Eu
um desses 5.000 homens, ou eu, uma mulher no meio daquelas mulheres, no meio daquelas crianças, o que eu estou pedindo para Jesus? O que de concreto eu quero dele? Às vezes eu penso também, Jesus, vem fazer morada em mim. Eu abro a porta do meu coração. Vem ceiar comigo. Vem viver comigo. Vem dormir comigo, levantar-se comigo. Vem ficar o tempo todo comigo. Para que eu não peque. Eu quero ser uma dessas pessoas que estavam no meio daquela multidão. Eu quero comer esse pãozinho, comer esse peixinho. Eu quero receber a graça. Eu quero receber o milagre. Jesus, eu estou aqui. Eu já estou sentada no meu grupo de 50. Quero me alimentar de Ti, Jesus. Aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. Aumenta em mim a esperança de dias melhores, de trabalho melhor. Tira de mim toda essa angústia, essa tristeza, essa coisa que fica dando um nó na minha garganta de vez em quando. Ou então de vez em sempre. Jesus, faz de conta que eu sou uma criancinha, bem pequenininha, e dependo somente de Ti. Ontem eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Hoje eu já sou mais crescidinha, já tenho meus problemas e preciso do Teu auxílio. Vem ficar comigo, Jesus. É tarde, o dia declina. Quero me alimentar de Ti. Mas se eu não conseguir chegar até a Ti, se eu não conseguir tocar na orla do Seu manto, venha Você até a mim, Jesus. Coloque a Sua mão na minha cabeça, no meu olho, no meu ouvido, na minha boca, no meu coração. Guia os meus passos, guia os meus caminhos. Cuida de mim, na minha casa, no meu trabalho, na rua por onde ando, nos lugares aonde vou. Fica com meus filhos, fica com a minha família. Olha, Jesus, eu te peço mais uma coisa. Quando estivermos longe de Ti, não desista nunca de nós. Nunca. Precisamos do Teu amor. Necessitamos da Tua paz. E esperamos o Seu milagre. Olha por mim, Jesus, eu te amo. E quero estar contigo todos os momentos da minha vida. Amém.